Boa tarde, pessoal. Aqui é a Bárbara Lombardi, gestora dos fundos de fundos da Rio Bravo. Eu vim hoje dividir um pouco melhor com vocês sobre a estratégia de alocação do Rio Bravo IFIX e passar a nossa visão de mercado também, que acho que é super importante para dar mais segurança para os nossos cotistas nesse momento. O primeiro ponto que é super relevante comentar é que essa não é uma crise financeira ou uma crise econômica. Essa é uma crise epidemiológica que trouxe um imenso choque de demanda para o mercado, especialmente dos produtos de consumo discricionário e toda a cadeia ligada a esses produtos. E sell-off global provocado por esse choque de demanda também afetou os ativos imobiliários no Brasil, como todos os ativos de risco ao redor do mundo. E o que a gente percebeu foi uma necessidade bastante exacerbada por liquidez, uma saída de muitos investidores do mercado indo para ativos de menor risco, como são os fundos soberanos, que aumentaram bastante sua captação nesse período. E eu estou aqui um pouco para explicar para vocês como a gente enxerga o mercado imobiliário e como está sendo a nossa estratégia frente a esse cenário. Bom, em relação ao mercado imobiliário, os fundamentos do mercado não mudaram. Então, o que a gente percebe é que os preços por metro quadrado dos ativos nas negociações de ativos reais, os preços pedidos por locação ou até mesmo o custo de reposição desses ativos, eles não foram alterados. E esses são fundamentos de longo prazo que a gente usa para calçar aqui as nossas decisões de investimento. No curto prazo, o impacto que vem para os fundos imobiliários está ligado à geração de caixa das empresas, a capacidade das empresas honrarem as suas obrigações num cenário em que as suas receitas foram bastante deprimidas por esse choque de demanda que eu comentei com vocês no começo do vídeo. No mercado de real estate, esse choque na geração de caixa das companhias, ele pode impactar muito fortemente no pagamento dos aluguéis nesse curtíssimo prazo, e a gente está falando de fato dos próximos 2 ou 3 meses, quando o risco das empresas honrarem as suas obrigações de curto prazo fica mais exacerbado. Isso pode acarretar em negociações referentes aos aluguéis, diferimentos, carências, descontos, todo tipo de negociação entre as duas partes, entre os proprietários e os inquilinos, a gente deve começar a ver aparecendo aí nos portfólios imobiliários. Esses fatores, eles são muito centrais nas nossas análises, especialmente numa casa fundamentalista como a Rio Bravo, porque a gente mantém isso no nosso radar e não estamos aumentando posição em ativos que devem sofrer muito com essa redução de pagamentos de aluguéis no curto prazo, como são os setores de shopping e varejo, por exemplo. A gente está focando em ativos que têm mais resiliência na geração de renda, olhando para o longo prazo. Bom, em termos de estratégia de alocação, a gente tem 3 pilares nos quais estamos nos prendendo nesse momento para analisar o mercado e para escolher os papéis que compramos. O primeiro deles é olhar o percentual de contratos atípicos nos fundos. O segundo é analisar a resiliência da geração de renda e do pagamento de dividendos dos fundos imobiliários. Isso significa que não necessariamente os fundos precisam ter contratos atípicos apenas, mas eles podem ter locações para empresas que vão se beneficiar desse cenário ou que pelo menos têm um caixa robusto para passar por esse período. E o terceiro é o custo do tijolo, o custo do metro quadrado dos ativos que estamos comprando. Se ele está abaixo do que a gente tem como projeção patrimonial para esses ativos e do que ele está abaixo do que a gente acredita ser o custo de reposição desses portfólios. Esses 3 pilares, então, eles estão sendo o nosso grande guia para a alocação desses 180 milhões. Hoje o fundo já tem 65% do seu patrimônio alocado em cotas de fundos imobiliários, então só 35% do fundo em caixa. A Rio Bravo não entrou comprando cotas de FIIs no bottom da crise, então nos piores dias a gente não efetuou movimentações nas carteiras, porque ainda não tínhamos visibilidade do que era barato e do que era caro e qual cenário estava se desenvolvendo para os fundos imobiliários. Só quando a gente sentiu fundamentos sólidos como incentivos fiscais do governo, medidas fiscais de efetiva transferência de renda e de sustentação de crédito, é que a gente então voltou ao mercado com mais convicção sobre o potencial de geração de caixa e estabilidade financeira das empresas que ocupam os imóveis que nós tínhamos como target para comprar nessa miscelânea que é o FOF para os nossos clientes.
Sobre cenário, então, nós acreditamos num primeiro semestre mais desafiador, então em fundos pagando menos dividendos, especialmente até o mês de junho, quando a gente deve ver a curva epidemiológica começar a ceder e a gente deve ver um segundo semestre com um menor grau de incertezas e com melhores projeções sobre como vão ser os próximos meses ou anos das empresas que ocupam os imóveis que nós compramos através dos fundos imobiliários. Então a gente vê um primeiro semestre ainda bastante conturbado, deve ser marcado por alta volatilidade, que ainda está assistindo investidores que ainda não têm uma definição sobre o desfecho dessa pandemia e os efeitos para os próximos meses e anos. Então, ainda veremos bastante movimentações como essas e por isso a gente foi bastante cauteloso para não colocar todas as nossas fichas em um só dia ou em um só papel e mantendo a palavra de ordem da vez, que é diversificação. A gente percebeu como o potencial de pagamento de dividendo dos fundos, mesmo numa classe de ativos mais correlacionada, como são os fundos imobiliários, a gente viu como os diversos segmentos se comportaram de formas diferentes durante esse período, alguns retomando mais rápido, outros que ainda vão sofrer bastante por conta desse fator do pagamento de aluguéis. Então, a Rio Bravo está sendo extremamente cautelosa e mantendo a sua postura fundamentalista, tendo cuidado com o curto prazo, mas mantendo foco no longo, que é o grande DNA da casa.